Câmera também, porque olha, vamos falar agora dos casos de febre do Oropochi, que aumentaram infelizmente aqui no estado. Vamos entender o motivo, né? Com a Sueli Araújo, Sueli não, com o nosso Gabriel Cavalini, que tem mais informações ao vivo pra gente. Gabriel, muitas pessoas, né, tem uma dificuldade de entender, mas qual é o mosquito? É o maruim? É o mosquito palha? Não, é com você. Mais uma vez, bom dia, bom trabalho. Fala, Falcão, bom trabalho pra você também. Você quebrou o pessoal que tá em casa agora, né? Anunciou a Sueli, o pessoal ficou feliz, aí viu a minha cara aqui, já deu aquela entristecida. Irmão, mas não tem problema. relaxa. Vou falar aqui, olha, com o Orley... Você é tão bonito quanto a Sueli. Tamo em casa. Me agrada muito te ver também aqui ao vivo, fica tranquilo. Vambora, Falcão. Eu tô aqui com o Orley Cardoso, que é o subsecretário em Vigilância e Saúde, tá? Para poder justamente atualizar esses dados e explicar, né, o que tem motivado esse crescimento de casos, até porque a gente falou mais cedo que eram 4.900 casos, aumentou um pouco, tá? Já a última atualização consta, inclusive, 5.800 casos, então é um aumento que tem acontecido aqui no estado, e uma doença que pro Sudeste é relativamente nova, né, Orley? Então acaba que gera também um trabalho da Secretaria no que diz respeito à conscientização. Vamos começar então aqui, primeiro perguntando qual é o cenário, tá, pra gente entender. Realmente é um cenário de crescimento, você estava explicando que na região sul, inclusive, já foi freado esse aumento, né? Mas qual é o cenário, quais são os cuidados que as pessoas têm que tomar? Bom dia. Bom dia, então. O cenário da Oropochi no Espírito Santo é um cenário de... Tem uma tendência de queda nesse momento na região sul, né, aqui do estado, que é Alfredo Chaves, um município que chegou a ter... Já estão com mais de 1.200 casos registrados, confirmados. E depois segue aí com os outros municípios de Laranja da Terra, com Iconha. E agora tá a tendência de aumento em Itarana, Itaguaçu, um pouco mais leve. O que a gente tem visto, né, é que a doença ela tem apresentado praticamente 2 ciclos nesse momento. Nós tivemos o primeiro caso em abril aqui no Espírito Santo, é interessante a gente lembrar isso. E aí a gente teve um número de casos muito reduzido naquele período. E agora a gente teve na semana de novembro e dezembro praticamente a metade dos casos, né? Mais de 2.500 casos registrados nessas 2 semanas. Que fatores que traz também esse crescimento, né? A gente tem visto que, como o maruim, uma espécie que se desenvolve em matéria orgânica, né? Em resto de folhas, de frutos, isso também tem apresentado uma facilidade para o vetor, já que a gente tem observado um tempo muito bom de chuva e isso favorece então o material vegetal. Então isso, o crescimento do vetor, ele se deu muito em relação a essa parte da condição do ambiente para ele. Então a gente agora aguarda, assim, avalia para ver se realmente a gente tem uma tendência de queda ou se pode ser porque teve as festas do final de ano e as pessoas procuraram menos. Então, epidemiologicamente, a gente ainda está vendo uma condição de muito alerta aqui no estado. E é uma doença que tem os sintomas praticamente idênticos a outras arboviroses, né, como a dengue. Tem alguma forma de diferenciar ou só mesmo procurando ali uma ajuda médica? Então, é importante até a gente ressaltar que o governo do estado, que o nosso secretário agora, Tiago, que assumiu essa semana, a gente tem feito um trabalho, inclusive o Ministério da Saúde, ele está presente aqui no estado fazendo a investigação epidemiológica, justamente para a gente melhorar essas informações. Hoje que nós temos isso de sintomas da Oropochi, ele é muito parecido com os sintomas da dengue. Normalmente as pessoas têm dor articular, dor nos músculos, a gente tem visto muitas questões de dor de cabeça, febre, mas o que tem diferenciado o Oropochi das outras arboviroses é a remissão dos sintomas, ou seja, a pessoa de 1 a 2 semanas ela retorna com muitas dores de cabeça, principalmente, que é um destaque em relação aos sintomas, mas em relação aos outros sintomas iniciais, ele é muito parecido com as arboviroses, por isso que a gente orienta a população. Se teve dor de cabeça, se teve febre repentina, dor muscular, dor nas articulações, principalmente até o 3º e 4º dia, procurar logo o serviço de saúde. Isso é importante porque a gente consiga fazer a coleta do material. Depois que passa o 5º dia, é muito difícil para a gente fazer a coleta e aí você perde esse paciente. Eu ia perguntar exatamente sobre essa questão dos exames, então é importante a pessoa rapidamente procurar ali ajuda até para poder, para ter a chance de identificar essa doença, certo? Exatamente, é importante. Quanto tempo demora para esse exame ficar pronto quando a pessoa consegue buscar ajuda a tempo? Então, o exame, quando ele chega até o 5º dia útil, normalmente o LACEN ele tem aí entre 24 e 72 horas, né, porque esse mecanismo nosso é automatizado no LACEN.
Então a gente tem tido uma celeridade nessa entrega. O que a gente fica impossibilitado é se a amostra chegar muito tardia, ou seja, se passar o 5º dia útil, a gente tem dificuldade de isolar o vírus. Ou seja, hoje a gente usa um protocolo chamado ZDC. A gente faz dengue, zika, chikungunya e faz oroposto. A gente tem dado prioridade examinar o oroposto primeiro, já que é uma onda de casos no estado, mas normalmente assim, o alerta para a população é procurar imediatamente, assim, nos primeiros dias, né, para que a gente consiga, principalmente se for um município longe, igual Alfredo Chaves, a amostra tem que chegar aqui a tempo, aí a gente consegue já ter o diagnóstico de uma forma mais rápida. Isso mesmo. O tratamento, ele é parecido com o tratamento das outras arboviroses também, a questão da ingestão de água? As orientações no manejo clínico, ela tem sido muito semelhante ao das outras arboviroses. O que tem diferenciado é alguns pacientes que na remissão dos sintomas, 1 a 2 semanas, retornam sentindo os mesmos sintomas, aí tem um tratamento desses sintomas, ou seja, o médico pode tratar a dor nas costas, ele pode tratar uma dor articular, mas não tem um tratamento específico, assim como a dengue e a chikungunya. Não tem um antiviral, por exemplo, para que seja aplicado, não tem uma vacina ainda, mas é tratamento de sintomas. Então, assim, normalmente é muita característica, né, parecida com a dengue, que é a mais prevalente no estado, mas segue zika, chikungunya também, né? E, gente, a febre oropost é uma doença que existe já no Brasil, já foi identificada no Brasil desde o século passado, na década de 60 mais ou menos, né, na região norte do país, e foi migrando pelo Brasil até chegar aqui. Então, embora esses casos tenham começado a ser identificados aqui no Espírito Santo recentemente, é uma doença que já existe há algum tempo e por isso também a Secretaria tem trabalhado em várias frentes, tá? Tanto de prevenção dos casos, de tentar identificar os locais onde estão se proliferando esses vetores, e também de educação, porque muitas pessoas por aqui ainda não conheciam. Eu agradeço por ter nos atendido, tá, subsecretário? É com você, Falcão. Olha, Gabriel, gratidão pelas informações, agradeço também ao seu entrevistado, que o Gabriel acabou de explicar com o entrevistado dele por que os casos, né, da febre do oropost dispararam aqui no Espírito Santo. De acordo com o entrevistado do Gabriel, muitas pessoas que tiveram a febre no final de ano, né, festa de Natal e Réveillon, não procuraram, né, um médico, não procuraram uma unidade de saúde, então não teve registro. E agora tem essa disparada, né, de pessoas que foram infectadas e agora isso foi notificado, né? Foram até a unidade de saúde, então foi notificado. Gabriel, muito obrigado pelas informações, irmão. E não fica com vermelhinho não, parceiro. Quando eu te elogiar, você é bonito mesmo. Beijo.